Meus irmãos, eu saúdo a igreja mais uma vez, como fiz pela manhã, agradecendo o convite que recebi do reverendo Daniel para participar desses eventos, com a aquiescência do conselho da igreja. E já me despeço, amanhã pela manhã eu devo voltar a São Paulo e voltar às minhas atividades regulares no seminário e minha igreja. Eu trago um abraço, eu esqueci de falar pela manhã, mas um abraço de minha igreja, a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, a qual eu tenho a honra de ser um dos pastores auxiliares. Desejo que Deus continue abençoando a todos e que esta igreja continue em franco progresso, como tem sido até aqui. Muito obrigado a todos. Meus irmãos, para a nossa exposição, eu quero ler dois textos com vocês. O primeiro deles se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do primeiro verso. Filipenses, capítulo 1, a partir do primeiro verso. Eu quero ler até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. O outro texto que eu quero ler com vocês, meus irmãos, é no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6. A visão em Troade. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidades da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor,
entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Amém. Meus irmãos, há um período na história que é chamado de Idade Média. Em geral, os períodos de história são nominados pelos outros, que vêm depois com boa vontade ou má vontade. Então, a Idade Média é um período chamado de Idade das Trevas, um tanto injustamente. Mas foram logo os pensadores seguintes da Renascença que assim chamaram. A Idade Média, ela não pode ser chamada Idade das Trevas simplesmente num parágrafo, é uma questão muito simplista, porque entre tantas coisas boas, houve duas que eu destaco. Uma delas é a formação, a criação das universidades modernas. As grandes universidades começaram a surgir justamente nesse período. E nós vamos ter 3 grandes universidades, de um modo especial, eu destaco por causa da linha de pesquisa. Nós temos a Universidade de Paris, que vai se dedicar ao estudo da filosofia e da teologia, vai ser a grande orientadora da Igreja Católica. Nós teremos a Universidade de Bolonha, que vai se tornar até hoje uma referência no campo do direito, e a Universidade de Salerno, que continua sendo uma referência também no campo da medicina. O período da Idade Média foi o período de criação de universidades e, quando chegamos no final do século XV, nós já tínhamos na Europa 78 universidades. Fazendo uma má comparação, porque o nosso continente foi descoberto mais recentemente, Brasil, a ideia de ensino superior somente no século XIX. Bom, há um outro aspecto muito importante nesse período, que é a criação da imprensa com tipos móveis. Os chineses, parece que antes dessa fase de copiar, que eles gostam tanto, eles criavam alguma coisa. Então, parece que eles criaram a imprensa com tipo móveis, mas não deu certo, porque havia tantas fontes, tantos tipos, que eles abandonaram. Então, a imprensa, como nós conhecemos, ela veio a partir de Gutenberg, por volta aí de 1440. Então, somente esses 2 fatores já dizem para nós que a Idade Média teve pontos muito positivos também. Porém, nós não podemos negar que no final da Idade Média, os historiadores apontam para um fato muito marcante, que é a grande angústia espiritual. Há quem chame esse período do século XV, beirando o século XVI, de período de angústia. E essa angústia era justamente por não ter a certeza de uma comunhão com Deus. Uma angústia, uma questão séria, espiritual, de não poder encontrar esta paz. É o período de ansiedade. O próprio Lutero viveu esse período e Lutero retrata essa experiência. É algo muito curioso que acontece em nossa vida, mesmo nas questões cotidianas. Você pode achar que determinado sentimento é só seu, só você que está sentindo aquilo, e quando você começa a conversar, você descobre que é uma série de pessoas que têm um sentimento parecido. Foi o caso da Reforma Protestante. Lutero não imaginava começar uma reforma no século XVI e, para a surpresa dele, vai descobrir que centenas, milhares de pessoas tinham a mesma angústia. Então, a questão da paz com Deus, a reconciliação com Deus, um período de angústia, um período de ansiedade e, sem dúvida, uma alma trevosa, uma alma marcada por essa insegurança. No texto em que nós lemos, nós encontramos Paulo numa outra vertente, ele dizendo que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava preso, ele já fora julgado, pelo que parece, ele aguardava apenas o seu veredito, mas ele diz: eu estou em paz, completamente em paz, porque aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nesta noite eu quero expor esses textos sob esta perspectiva, a perspectiva da boa obra da salvação. E uma das coisas que aprendemos nesse texto, meus irmãos, é que a boa obra da salvação é iniciada por Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Quando o apóstolo Paulo, ele recapitula em sua mente a história recente de como foi que ele chegou, por exemplo, ali em Filipos, é por isso que eu fiz questão de ler o texto de Atos, ele não tem dúvida que foi Deus quem começou aquela obra. Ele sabe teologicamente
que ninguém pode nascer de novo senão pela ação do Espírito, que a fé é um dom de Deus e tudo isso é resultado de uma eleição eterna. Deus conhece os seus eleitos e Deus, no tempo próprio, proporciona condições para que eles ouçam a palavra e possam crer. Paulo não tem dúvida quanto a isso. No entanto, ele pode verificar isso na história. Paulo não pretendia chegar a Filipos. A Europa não era o caminho de Paulo, ele levaria a mensagem para a Ásia, mas Deus o impede e o conduz numa direção que ele não havia planejado. E agora ele chega em Filipos, e aqui em Filipos não devia ter muitos judeus, porque não havia sinagoga. Paulo se dirigia à sinagoga, mas havia um lugar de oração onde as mulheres iam para fazerem as suas orações, para estarem juntas. E assim, segundo a tradição judaica, era preciso que houvesse 10 homens, pelo menos, para que se criasse uma sinagoga. Então sabemos que Filipos, uma cidade que já fora rica pelas suas minas de prata, agora já estavam totalmente desgastadas. É uma cidade comum que vivia um certo passado remoto, um passado de riqueza, de abundância, mas já não tinha isso. Não havia muitos judeus, havia muitos gentios, e Paulo, acompanhado de Lucas, vai até esse lugar de oração. Aqui há vários aspectos que eu não posso explorar, que não seria o caso, como, por exemplo, uma questão cultural. Paulo vai falar àquelas mulheres, e vocês podem olhar para mim, mas e qual o mal nisso? Bom, não há nenhum mal nisso, mas não seria algo comum em sua época. Ele, como um grande mestre, ele poderia falar, não, quando tiver homem ali eu vou e prego, se eu tiver oportunidade de falar para um governador, para um centurião, eu falo, agora eu não vou falar. Mas não foi o caso. E o texto de Atos vai nos dizer nos versos 13 e 14: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Nós podemos perceber aqui alguns detalhes. O primeiro deles é que Lídia era uma mulher educada. Isso é uma questão importante. Ela sabia ouvir. A ideia de ouvir aqui, ou nos escutar, é de ouvir com atenção. Ela sabia se portar naquele lugar. E ela ouvia Paulo com atenção, ela nos escutava. O segundo aspecto, que é o mais importante que eu quero destacar, é que foi Deus quem abriu o coração de Lídia para entender aquela mensagem. Diz o texto, o Senhor lhe abriu, e aqui tem o sentido de abrir completamente o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então observem, meus irmãos, aquela mulher, como as demais, poderiam ter ouvido aquela mensagem, poderiam não ter gostado ou ter gostado, elas poderiam até achar linda a mensagem, mas isso não geraria nenhuma transformação espiritual. Elas poderiam se tornar, como se chamava antigamente, de amigas do Evangelho, porque gostam da igreja, gostam da mensagem, mas não faria nenhum sentido espiritual. Porque a efetividade da pregação, ela só ocorre por obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não abrir o coração das pessoas para entenderem esta mensagem não fará efeito. Como eu falei, vai ficar apenas no campo do gostar ou não gostar, ou até de uma indiferença. E muitas vezes na história, pessoas ilustres gostavam de ouvir o Evangelho. Por exemplo, no início do século XX, acadêmicos da Academia de Letras, lá no Rio de Janeiro, eles gostavam de ir na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Gostavam de ouvir, porque havia um grande pregador, Álvaro Reis. Não me consta, pode ter acontecido, mas não me consta que nenhum deles se converteu. Mas eles gostavam de ir lá ouvir a pregação por causa da oratória daquele pastor. Bom, ótimo, muito bem, mas observem, a questão de uma compreensão salvadora só é possível por obra do Espírito Santo. Vamos ilustrar mais isso aqui. Nós encontramos em Lucas 24 os discípulos no caminho de Emaús. Eles estão frustrados, porque Jesus Cristo morreu, e eles falavam, olha, nós pensávamos que ele restauraria o reino a Israel. No entanto, na realidade, quando o Senhor se coloca ao lado deles, começa a conversar com eles,
E eles vão entendendo aquela mensagem que eles já conheceram. Então, nós encontramos lá em Lucas 24, a partir do verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão. Esse ele é o Jesus Cristo ressuscitado. Abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Observem, eles só reconheceram que aquele era Jesus Cristo quando tiveram seus olhos abertos. Dois detalhes importantes aqui. Primeiro, que a palavra abrir aqui é a mesma para Lídia, abrir completamente. Segundo aspecto é que a palavra expor aqui, quando ele nos expunha as Escrituras, é a mesma palavra. Significa o seguinte, meus irmãos: nós, seres humanos, nós abrimos o texto, nós expomos o texto, e o Espírito Santo abre o coração. É o caminho, é o método estabelecido por Deus, como diz Paulo aos Coríntios: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando nós abrimos o texto e expomos o texto, nós estamos fazendo o que nos compete dentro de nossa esfera de ação, mas nós jamais poderemos conseguir levar esta palavra ao coração de ninguém, somente Deus. Por isso que a pregação, como eu mencionei pela manhã, vem acompanhada de oração. Na sequência desse texto, Jesus Cristo vai para Jerusalém. E agora nós vamos encontrar ele com os demais discípulos. E lá no verso 45 de Lucas 24, nós lemos assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele mostra tudo o que estava escrito a respeito dele na lei, nos salmos e nos profetas, nas grandes divisões do Antigo Testamento. Mas eles viam aquilo, mas não entendiam. Mas agora o Senhor abre o entendimento e eles conseguem compreender que ali estava o Messias, ali estava o cumprimento da lei. E, meus irmãos, assim o é. O Senhor, Ele não nos nocauteia, Ele não nos derruba, Ele não aniquila a nossa inteligência. Deus age ordinariamente por meio de nossa mente também. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem mística, que ela entra, eu sinto um certo friozinho e agora creio no Senhor Jesus. Há uma compreensão. Essa compreensão não é meramente intelectual, sabemos, mas passa pela compreensão. No texto que foi lido, por exemplo, na instalação dos presbíteros, Paulo diz: pondera sobre estas coisas, que em tudo o Senhor te dará discernimento. Ponderar ali é pensar, repensar, avaliar. O entendimento vem por Deus, mas cabe a nós usar de nossa inteligência. É por isso que eu sempre recomendo à minha igreja: traga um cérebro para a igreja, ele poderá ser útil, pelo menos eu espero. Então, nós pensamos, nós avaliamos. Ninguém está propondo a aniquilação de nada, mas nós sabemos que se este é o caminho ordinário, nós dependemos fundamentalmente do poder transformador de Deus, porque nós não podemos fazer isso, não compete a nós gerar isso. Então Paulo, quando olha a história da igreja, fala: olha, aquele que começou a boa obra em vós, foi Deus que começou, Deus que o levou para ali, foi Deus que o levou a anunciar o Evangelho, e Lídia pôde se converter, mais tarde o carcereiro e sua família pôde se converter também, por obra do Espírito Santo. Mas há outro aspecto dentro desta boa obra da salvação, é que ela é pela graça de Deus. No verso 2, voltando aqui ao texto de Filipenses, no verso 2 nós lemos assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Observem, meus irmãos, que a salvação, ela começa por uma nova relação com Deus. Se não houver esta nova relação com Deus, não há salvação. E que relação é essa com Deus? É que nós nos tornamos, pelo pecado, inimigos de Deus, criamos uma barreira intransponível. Nós jamais poderemos transpor esta barreira, mas é Deus que vem ao nosso encontro, por meio de Cristo, e Ele nos reconcilia com Ele mesmo. E a partir daí, nós temos uma relação nova, pela graça. E é por isso, por exemplo, que Paulo, ele sempre começa as suas cartas com uma relação de graça e paz. Ele pega duas saudações, a dos judeus
Ele pega a saudação dos gentios e as reúne e coloca numa sequência teológica. Ele nunca inverte esta ordem, ele nunca diz paz e graça, porque não pode haver paz sem a graça. Para que nós encontremos a paz com Deus, fruto de nossa reconciliação com Deus, é a graça de Deus. Então, pela graça de Deus, nós entramos em paz com Deus. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ele se despede dos presbíteros de Éfeso, ele está em Mileto, está em Atos 20, ele chama o evangelho do evangelho da graça de Deus. Hebreus chama o Espírito Santo de Espírito da graça, porque é o Espírito, meus irmãos, quem aplica esta mensagem para que nós possamos entender. Isto é graça. O Espírito é o grande comunicador da graça. Sem o Espírito, a graça não faz sentido para nós. Nós podemos menosprezar a graça, fazer pouco caso ou simplesmente não entendê-la. E não entenderíamos simplesmente de uma forma humana como um Deus transcendente, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que não pode estar contido em nenhum espaço, o Deus infinito, que é ao mesmo tempo um Deus pessoal, um Deus que se encarna, que esvazia da visibilidade da sua glória aos nossos olhos, mas é um Deus que ressuscita, é um Deus que morre encarnado, mas ressuscita pelo seu próprio poder. Isso é demais para nós. A salvação, então, ela vem pela graça de Deus, e é o Espírito Santo que nos conduz a esta graça. É pelo Espírito, meus irmãos, que nós vamos entender que nós podemos crer no Evangelho. Pedro, quando tem que se justificar diante dos líderes de Jerusalém, pelo fato de ter pregado na casa de Cornélio, ele faz isso em Atos 11 e depois em Atos 15, vamos encontrar ele dizendo: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ele aprendeu uma lição muito importante: judeus e gentios, todos que são salvos, o são pela graça. Quando Lucas vai relatar a respeito do trabalho realizado por Apolo, e ali há um relatório desse trabalho, a descrição é essa: querendo ele, Apolo, percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram os discípulos para o receberem. Tendo chegado ali, auxiliou muito àqueles que mediante a graça haviam crido. Observem, aqueles que creram, o creram pela graça. Então, meus irmãos, a graça é ela que produz a fé. Nós não somos salvos pela fé. É importante entender isso. A salvação é pela graça. A fé é o meio que Deus nos dá de recepção desta graça, ou como os teólogos clássicos gostavam de dizer, a fé é a mão vazia com a qual eu estendo, e estender essa mão é graça, para receber a graça de Deus. Deus nos capacita a entender esta mensagem. Deus, por esta graça que opera por meio da palavra, produz fé em nosso coração para que possamos crer. Então, não há mérito humano na fé. A fé é graça, e é assim que Deus opera a sua boa obra, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quando Paulo pensa na salvação, e ele olha a perspectiva da eternidade, ele diz que Deus nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça de Deus é eterna e ela se manifesta na história, desde a criação, e de uma forma muito especial a partir da queda, quando ali há a promessa do Salvador que viria. Então, quando Paulo pensa na salvação, quando ele pensa nessa grande obra, ele fala: olha, foi Deus que iniciou isto, e Deus o fez inteiramente pela graça, para que nós, reconciliados com Deus, possamos ter paz.
nós agora não somos inimigos de Deus. Nós somos declarados justos, não transformados em justos, mas declarados justos pela justiça de Cristo, aquele que é o justo e o justificador daqueles que creem nele. Mas há um outro aspecto dentro desta boa obra da salvação. Ela é iniciada por Deus, ela é realizada pela graça e esta obra é completada por Deus. Esta obra é completada por Deus. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu separei vários livros para escrever um artigo, mas faz isso uns 30 anos. E depois de 10 anos, eu guardei os livros. O artigo eu nunca escrevi. Alguém pode estar rindo intimamente, mas se as esposas forem ver bem, tem uma série de projetinhos que seus maridos iam fazer em casa e não fizeram. Consertar aquele armário, pintar aquela parede do banheiro. No frio agora, o reparo da descarga precisa ser trocado, deve estar vazando. A senhora também tem uma série de coisas, arrumar o jardim. Todos nós temos projetinhos pequenos que tentamos, não fizemos, sem falar dos grandes projetos. A gente esquece, passa tanta coisa. Às vezes, quando minha esposa fala, ali está esperando você para as férias. Eu falei, as férias, mas não falei de que ano. Bom, nas férias a gente vai realizar. Assim somos nós. Falta de planejamento, falta de tempo, falta de recursos, esquecimento. Mas, meus irmãos, quando nós falamos de nossa salvação, nós sabemos que para o Senhor não há falta de tempo, não há falta de planejamento, de poder. Ele iniciou a obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo dá um aspecto escatológico que é a volta de Cristo. E nessa obra da salvação, nós encontramos, meus irmãos, a Trindade comprometida. As pessoas gostam de especular sobre a Trindade, que é algo que ultrapassa bastante a nossa compreensão, mas é algo altamente gratificante a compreensão de que a Trindade opera conjuntamente em prol de nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão operosos. E essa doutrina da Trindade, ela foi reconhecida de forma muito evidente lá no ano 325, no concílio chamado de Nicéia. E este ano nós estamos comemorando 1.700 anos, agora em maio, inclusive, 1.700 anos deste concílio. Foi um concílio que conseguiu entender, responder a várias indagações, combater várias heresias e dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são coessenciais. Os três se constituem três pessoas, mas numa só personalidade. Há um único Deus que subsiste em três pessoas. E esse Deus que subsiste em três pessoas está totalmente comprometido conosco, com a nossa salvação. Meus irmãos, que conforto é saber que Deus se ocupa conosco. Deus nos guarda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa salvação, ela é totalmente realizada, operada e consumada por Deus. E Deus, então, nos garante essa salvação, porque Ele vai nos conduzindo em crescimento. Não é uma questão de estática, eu estou parado e Deus vai conduzindo. Não, Deus fornece os meios próprios para o nosso crescimento. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. E a educação aqui é pedagógica, a palavra aqui é de onde vem pedagogia. Deus, então, que garante a nossa salvação, Ele não nos mantém num canto apenas observando, Ele vai operando isto em nós, nos levando ao crescimento, à maturidade espiritual. E esta obra, meus irmãos, ela é iniciada na eternidade. Nós não temos na Bíblia nenhum texto específico que fale de todas as etapas da salvação, que até na ordem do culto chamou, é o nome técnico, né? Ordo salutis, né? Ordem da salvação. Não há nenhum texto assim que trate de todos os elementos no mesmo texto, não há. Talvez o texto mais completo, que faz um esboço, é o texto de Romanos, com o qual o culto foi iniciado, Romanos 8, de modo especial, a partir do verso 29. E nós encontramos, então,
Paulo nesse texto dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui no verso 29, Paulo fala do ideário, se me permitem assim dizer, de Deus. Deus conhece o seu povo de antemão. E como vocês sabem, quando a palavra de Deus fala do conhecimento de Deus, em geral, se refere a um conhecimento pessoal e afetivo. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. O Senhor conhece o caminho dos justos, e o do ímpio perecerá. É claro que Deus conhece, tanto é que Ele está dizendo que vai perecer, mas a palavra conhecer é resguardada para uma relação muito afetiva conosco. Então, aqueles que de antemão conheceu, significa, como diz aquele hino: amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador. Deus já nos amava. Deus, antes de nos criar, Deus, antes de criar o mundo, Deus já amava o seu povo. Vocês, eu, ainda que nós não entendamos isso intelectualmente, simplesmente, Deus já nos amava. Hoje pela manhã, quando falamos da oração de Jesus Cristo, citamos, Jesus Cristo já orava por nós, por aqueles que viriam a crer, somos nós. Então Paulo diz: olha, aos que de antemão conheceu, nós, Deus já nos conhecia na eternidade. Ele predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, Paulo, no verso 30, ele vai mostrar em forma bastante esquemática o que Deus operou na eternidade e opera no tempo. E ele vai dizer: e aos que predestinou, a esses que ele conheceu, que ele predestinou, a esses também chamou. Foi o que Deus fez com vocês e fez comigo. Aí nós podemos cantar o hino 250, ouvir o Salvador dizer: vem descansar em mim. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração, abrigo e paz e nele achei consolação. O Senhor nos chamou poderosamente. Deus chama eficazmente o seu povo, pela graça, levando a cabo o seu propósito eterno. E diz mais aqui: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Deus nos chama e em Cristo muda a nossa relação com Ele, com o Pai. Nós somos declarados justos. A justificação é pela graça mediante a fé, que foi uma das grandes bandeiras levantadas por Martinho Lutero. Deus nos justifica no tempo. E agora ele vai se reportar, vamos dizer assim, à eternidade futura. E aos que justificou, a esses também glorificou. Reparem, Deus conhece, predestina, chama, justifica e glorifica. Só que, vamos dizer assim, gramaticalmente, Paulo comete um equívoco aqui. Teologicamente não, mas gramaticalmente sim. Vamos tentar explicar. Porque ele diz que a esses que Deus conheceu, Deus chamou, justificou e glorificou. Mas o Senhor não glorificou ainda a gente. Nós não fomos glorificados. A salvação vai se consumar no dia de Cristo Jesus. Essa glorificação é futura, mas como é que Paulo coloca no passado se isso é futuro? Percebam? Ele coloca o futuro como sendo passado. Teologicamente a questão é simples, meus irmãos. Paulo está tão convicto de que aquele que começou a boa obra há de consumá-la, que ele pode falar do futuro como sendo passado, porque isso é apenas questão de tempo. Isso vai chegar. Não há nenhum problema, não vai haver nenhuma interrupção. Deus jamais nos desamparará. Ninguém poderá nos arrebatar da mão do Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão primogênito, que é o alvo da nossa eleição. Então, Paulo pode estar nas situações mais adversas, mas ele tem a convicção de que Deus consumará a sua obra. Então, meus irmãos, nós como povo de Deus temos este conforto e esta alegria. Nós somos o povo de Deus, inteiramente pela graça de Deus, e Deus inicia essa obra, uma obra eterna que Ele vai executando no tempo, como diz o hino que cantamos pela manhã, os seus intentos Ele vai realizando no tempo próprio, e Ele consumará a sua obra.
Vejam então a ansiedade do final da Idade Média e vejam a paz que a palavra de Deus nos dá. Ele consumará, Ele levará a bom termo, Ele jamais desamparará a sua igreja. Eu quero concluir, meus irmãos, essa exposição destacando alguns aspectos que eu estou chamando aqui de atitudes dos salvos a partir do texto de Filipenses. Uma das atitudes que devemos ter é de ação de graças pelos nossos irmãos que também foram alcançados pela graça. No verso 3 de Filipenses, nós vemos Paulo dizendo: dou graça a meu Deus por tudo o que recordo de vós. Devemos agradecer pelos nossos irmãos, porque nossos irmãos, tão pecadores como nós, também foram alcançados pela graça. Uma outra atitude que devemos observar, além da gratidão, é de intercessão. Como é importante aprender a sair dos nossos próprios problemas e pensar no nosso irmão, que ele também enfrenta dificuldades, maiores ou menores. Observem o verso 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Intercessão, pelo cuidado, pela manutenção de Deus. Isso não é apenas algo retórico, mas algo real. Nós estamos interessados em nossos irmãos, que eles possam perseverar, porque passam tentações, passam dificuldades. Muitas vezes enfraquecem-se em sua fé por não usarem dos recursos que Deus coloca à sua disposição ou por serem provados tão arduamente. A intercessão é fundamental. Uma outra atitude que Paulo aqui nos mostra é uma atitude de proclamação do Evangelho. Observem o verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, desde o primeiro dia que eles ouviram o Evangelho. Então, para que eles ouçam o Evangelho, é preciso que alguém pregue. Então, a nossa atitude para com a grande salvação, para com a grande obra de Deus, essa obra da salvação, nós devemos pregar o Evangelho, para que o povo de Deus seja congregado, para que Deus transforme este povo que ainda não o conhece em seus adoradores, porque Deus busca tais pessoas por meio da graça capacitante, que chega por meio da pregação do Evangelho. Uma outra atitude, meus irmãos, é de cooperação perseverante no Evangelho, porque o que nós lemos aqui, no verso 5 ainda, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Observe, então, a obra de Deus. No entanto, Deus usa dos meios ordinários. Deus usa de pessoas, como falamos hoje pela manhã, pessoas como nós, limitadas, não entendemos todas as coisas, somos pecadores. Muitas vezes negamos a mensagem por meio de um testemunho frágil pela nossa vida, tão distante por vezes desta mensagem do Evangelho. Mas Deus, em sua graça, usa. Deus, por sua graça, também nos disciplina, nos traz de volta, nos solidifica. Então é preciso que haja uma cooperação. Ele diz, desde o primeiro dia até agora. E a palavra cooperação aqui está associada à comunhão. Era uma comunhão perseverante. A igreja estava unida. Não era a igreja apenas que se baseava em eventos, em folguedos, em datas especiais. Não, era uma igreja cooperante desde o primeiro dia até agora. E Paulo usufruiu desses benefícios tantas vezes, porque esta igreja foi quem mais o auxiliou. Esta igreja esteve disposta a ajudar os crentes da Judéia, esteve disposta a ajudar os pobres de Jerusalém quando houve uma grande fome por lá. Então eles eram ativos nisso. Não era uma igreja perfeita, obviamente que não era, mas era uma igreja cooperante desde o início. Mas, meus irmãos, deve ser uma igreja, uma atitude que devemos ter como igreja é de permanecermos firmes em nossa confiança. Estou plenamente certo de que aquele que começou a sua obra há de completá-la. Como eu disse, Paulo estava preso. A prisão não era uma questão fácil. A igreja também, quando você vai no capítulo 1, verso 29, você vê que a igreja de Filipos também sofria suas angústias. Ela tinha um tipo de perseguição. A igreja sendo perseguida, Paulo distante desta igreja. Entre os eventos de Atos 16 e esta carta, nós temos um espaço aproximado de 10 anos. 10 anos se passaram. Mas, apesar da história caminhar de uma forma um tanto tortuosa, de eu não poder estar junto com aqueles irmãos, eu estou
plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Esta é a certeza do apóstolo, esta deve ser a certeza de todo cristão, de toda a igreja de Cristo. E eu encerro com um texto bem conhecido de Judas, quando ele conclui a sua carta falando do Deus que é todo-poderoso, do Deus que honrará a sua igreja a despeito de nossa fragilidade. Ele conclui a sua carta assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Para mim, uma palavra importante aqui é exultação. Jesus Cristo vai apresentar o fruto do seu trabalho com exultação. Eu olho para a igreja e vejo tantos problemas, e quando falo igreja eu não estou me colocando fora dela, mas eu como parte dessa igreja, tantas dificuldades. A igreja tão falha, tão difícil. Aí eu me lembro de um canteiro de obras. Alguns de vocês devem se lembrar do tempo em que esse templo estava sendo construído. Um canteiro de obras. Eu lembro da minha infância, os diáconos ficavam loucos. As crianças como eu, correndo no meio da construção, e lá tinha prego, madeira, vergalhão, e eles ficavam desesperados se uma criança caísse ali. E a gente olha um edifício em construção, e quem não é do ramo como eu, dá a impressão que aquilo não vai dar nada. É valeta, carrinho virado, resto de concreto ali, água escorrendo não sei de onde, prego jogado ali. E nós não sabemos, falamos, isso aqui não vai dar nada, não é possível. A igreja, ela está em fase de construção, é um canteiro de obras, mas o Senhor é o mestre de obras, que tem o seu cronograma perfeito, e o texto vai nos dizer que Ele é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados, sem mancha, e Ele agrava a situação diante da sua glória, diante da glória, que é a expressão da santidade de Deus. As coisas se tornam transparentes, as coisas vistosas aos nossos olhos se dissolvem, mas o Senhor nos apresentará com exultação. Meus irmãos, eu não entendo isso, porque não há como entender como igreja, exceto pelo poder de Deus. Deus operará isto, o que Ele tem operado. Ele tem operado na igreja, que está ainda com pregos aqui e acolá, valetas aqui e acolá, mas Ele está operando, Ele está formando o seu povo, Ele está constituindo, Ele está santificando a sua igreja. Ele diz mais: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos, amém. Ele conclui assim, mas ele começa dizendo: aquele que é poderoso para vos guardar. A nossa fé não se ampara em nossa fé. Nós não podemos ter fé na fé. Nós temos fé no Senhor Jesus Cristo. E Ele sabe que a Trindade é perfeitamente poderosa para nos apresentar assim. Então, diante disso, meus irmãos, nós podemos estar tranquilos, confiantes em Deus, olhando para a sua graça, olhando para o seu poder, para a sua obra, e podemos dizer juntos: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.